Salve galera, eu sou Milton Alves, professor de Física da Escola Sesc, e o nosso assunto de hoje é movimento de projéteis, ou lançamento de projéteis se preferir. Eu tenho quase certeza que você já ouviu essa expressão antes. Projétil, por definição, é qualquer corpo ou objeto que pode ser arremessado, pode ser propelido, pode ser lançado, geralmente com o intuito de atingir uma pessoa ou alguma coisa. O nosso exemplo clássico é o movimento de uma bala de canhão, que descreve uma parábola, um movimento parabólico. Mas esse movimento não se diferencia muito, por exemplo, de uma bola chutada por um goleiro no tiro de meta, e nem de um movimento de uma bola de vôlei num saque, ou mesmo de um arremesso livre no basquete. Confere? Nesses casos aí, a gente tem um movimento que é bidimensional, um movimento que acontece em duas dimensões, ou duas direções. Tá? Eu particularmente acho que esse assunto é um ponto de culminância de tudo aquilo que você já viu até agora. Movimento uniforme, uniformemente variado, movimento vertical, queda livre, lançamento para cima e vetores. Acompanhe a aula e tire as suas próprias conclusões. Alô rapaziada, eu sou Marcelo Goulart, professor de Física da Escola Sesc de Ensino Médio. E antes de explorar mais a fundo o lançamento de projéteis, eu gostaria de listar algumas de suas características. A primeira delas, e que já foi adiantada pelo professor Milton, é que o lançamento de projéteis é um movimento 2D, bidimensional. Um movimento na direção X e outro na direção Y que se comportam de maneiras distintas. Portanto, podemos analisar o movimento de projéteis como uma superposição de dois movimentos independentes, um horizontal e outro vertical. Na horizontal, o movimento é uniforme. A velocidade na direção X não varia. A velocidade horizontal ou componente horizontal de velocidade é constante e igual à velocidade inicial de lançamento, nessa direção. Já na direção vertical, o movimento é uniformemente variado. A velocidade na direção Y varia linearmente com o tempo e de acordo com a aceleração da gravidade, que também possui direção vertical. Obviamente, as classificações em mu e move levam em consideração condições ideais, sem atrito com o ar, por exemplo. Os lançamentos de projéteis são essencialmente de dois tipos: lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Vamos nos ater primeiro ao lançamento horizontal. Se você entender a lógica, sobretudo da separação de movimentos durante a análise, o próximo fica mais fácil. Imagine uma situação em que o corpo rola ou desliza sobre uma mesa, sobre um plano horizontal, e abandone a mesa com velocidade v. A trajetória descrita pelo corpo é um arco de parábola. Isso ocorre porque na direção horizontal, como o movimento é uniforme, o corpo percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. E também porque na direção vertical, como o movimento é uniformemente variado, o corpo percorre distâncias cada vez maiores para o mesmo intervalo de tempo. Se considerarmos apenas o movimento vertical, ele é equivalente ao movimento de queda livre, percebe? Bem, como você já sabe, a velocidade é uma grandeza física vetorial. E decompondo o movimento em duas direções, temos a componente horizontal de velocidade Vx, constante, e a componente vertical de velocidade Vy, variável de acordo com a aceleração da gravidade g. As componentes iniciais de velocidade, portanto, são v0x e v0y, com v0y nulo. No exemplo anterior, quando o corpo abandona a mesa, a sua velocidade horizontal é mantida, enquanto que a velocidade vertical vai aumentando, como você pode verificar pela intensidade dos vetores. Além de indicar as velocidades com o índice x e y para especificar a direção do movimento, a partir de agora, ao invés de s, passaremos a utilizar x e y para as posições na direção horizontal e vertical, respectivamente. Dessa forma, a função horária de posição na direção x fica x igual a x0 mais v0x vezes t. Lembrando que a velocidade x é igual a v0x em qualquer instante de tempo. Para a função de posição na direção y, considere a posição inicial y0 igual a 0 no ponto mais alto da trajetória do corpo e que as posições verticais aumentam, portanto, de cima para baixo ao longo do tempo. Nesse referencial, temos y igual a g sobre 2 vezes t ao quadrado. Lembre-se que v0y também é nulo. Levando em conta o mesmo referencial adotado, a função de velocidade na vertical vy é dada por g vezes t. E a velocidade aumenta linearmente com o tempo. Se você, por acaso, encontrar funções diferentes em seus estudos, tente identificar em que referencial elas foram escritas. É o mesmo esquema que você viu em queda livre. Aqui vai aparecer uma nova grandeza, mas que na verdade é uma velha conhecida. É o alcance, ou alcance horizontal, que no fundo nada mais é que o deslocamento sofrido pelo corpo na direção horizontal. E sendo o movimento uniforme nessa direção, é dado por v0x vezes o tempo de queda tq. O tempo de queda é calculado da mesma forma que você aprendeu em queda livre. Tempo de queda é raiz quadrada de 2 vezes a altura h sobre a gravidade g.
Se você substituir o y por h na função horária de posição vertical e isolar o tempo, é exatamente aí que você chega. Outro ponto importante nessa análise é o seguinte: se eu tenho duas componentes de velocidade, como eu determino a velocidade total do projétil? O vetor que representa a velocidade do corpo é sempre tangente à trajetória na posição de interesse, como acontece em qualquer movimento curvilíneo. Esse vetor é a soma entre as componentes Vx e Vy de velocidade. Como as componentes são perpendiculares entre si, o módulo da velocidade total, a intensidade da velocidade resultante, é dada pela raiz quadrada da soma dos quadrados das velocidades x e y. No instante t igual a 0 segundo, a velocidade total é a própria componente horizontal de velocidade, já que v0y é zero. Para t igual a 1 segundo, entretanto, teremos que v1 ao quadrado é igual a v1x ao quadrado mais v1y ao quadrado. E assim por diante. Como a velocidade em x é constante, você pode usar o v0x em qualquer instante de tempo. Só para encerrar essa parte do lançamento horizontal, dê uma olhada nisso aqui comigo rapidinho. Quando a gente observa essas três situações, é muito provável achar que o corpo com maior velocidade inicial leve mais tempo para chegar ao solo, certo? Afinal de contas, o seu percurso será maior. Por outro lado, como os movimentos horizontal e vertical são independentes, o tempo de queda não depende de v0, o que é incrível. O fator primordial nesse caso é a altura. Lembra da equação do tempo de queda? O tempo de duração do movimento no lançamento horizontal é o mesmo que o tempo de queda no movimento de queda livre. Isso, óbvio, desde que os corpos caiam de uma mesma altura. A propósito, nas três situações não existe componente vertical de velocidade inicial, e a aceleração é sempre a mesma, que é a aceleração da gravidade. Nessa segunda etapa, iremos analisar o lançamento oblíquo. Ele é a superposição de um movimento uniforme no horizontal e um lançamento vertical para cima. Se você observar o comportamento das componentes da velocidade ao longo do lançamento oblíquo, você vai perceber que a velocidade em x é constante, mas varia em y. O módulo da velocidade vertical Vy diminui ao longo da subida até atingir a altura máxima, quando vai a zero, e aumenta no sentido oposto na descida. Perceba que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade total não se anula, como acontece no lançamento vertical para cima, porque nesse caso temos uma componente horizontal Vx não nula. Antes de continuar, lembre-se que um vetor inclinado pode ser decomposto em dois perpendiculares entre si. Logo, o vetor V0 pode ser decomposto em V0x e V0y, onde V0x é dado V0 cosseno de θ e V0y é dado por V0 seno de θ. Essa é a grande novidade aqui. Dito isto, daqui para frente o desafio é escrever as funções horárias de movimento, de posição e velocidade para as duas direções x e y. E a partir delas, encontrar as equações para a determinação do alcance, altura máxima e tempo de subida. Vamos lá então? De maneira equivalente ao lançamento horizontal, a função horária de posição na direção x é dada por x igual a x0 mais v0x vezes t. E trocando v0x por v0 cosseno de θ, temos x igual a x0 mais v0 cosseno de θ vezes t. Na direção vertical, considerando a orientação crescente da trajetória de baixo para cima, temos para a função horária de posição y igual a y0 mais v0y vezes t menos g sobre 2 vezes t ao quadrado. Para a velocidade fica Vy igual a v0y menos g vezes t. Trocando v0y por v0 seno de θ, chegamos na forma final das funções. Seguindo o que você aprendeu no lançamento horizontal, o alcance é definido pelo produto entre v0x e o tempo de duração do movimento que, nesse caso específico do lançamento oblíquo, é a soma entre o tempo de subida e o tempo de queda. O tempo de subida é calculado de forma equivalente a que você aprendeu no lançamento vertical para cima. O tempo de subida é a razão entre a componente vertical da velocidade inicial v0y, ou v0 seno de θ, e a aceleração da gravidade g. Note que se o projétil é lançado de uma determinada posição vertical y0 e retorna a esta mesma posição, o tempo de subida é igual ao tempo de queda. Assim, o alcance é dado por v0² vezes seno de 2θ sobre g. Um pouco de álgebra e trigonometria são o suficiente para chegar a essa relação. A equação de altura máxima tem a mesma estrutura da equação vista no lançamento vertical para cima, a exemplo do tempo de subida. Novamente, ao invés de V0,
usamos V0y. Logo, a altura máxima é dada por V0y ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ sobre 2g. Agora que você já conhece a equação do alcance para o lançamento oblíquo, quero apresentar dois casos particulares. O primeiro deles diz respeito a dois lançamentos realizados com a mesma velocidade v0, sob ângulos complementares. Ângulos complementares são ângulos cuja soma vale 90 graus. Por exemplo, 20 e 70 graus, 30 e 60 graus, 40 e 50 e etc. Nesse caso, o alcance será o mesmo. O outro caso particular é que para vários lançamentos realizados com a mesma velocidade v0, o maior alcance ocorrerá para o ângulo de 45 graus. Não é difícil demonstrar, quem tiver interesse, nos procure. Bem, pessoal, por hoje é só. Em breve, quando entrarmos em dinâmica, você entenderá melhor a grande importância histórica conceitual que teve o movimento de projéteis para o desenvolvimento da física. A tentativa de explicar o movimento de projéteis foi o calcanhar de Aquiles para todas as teorias pré-newtonianas. Bem, mas isso já é papo para um outro momento. Um forte abraço e até já!